Saudações em Cristo, amados. Estamos de volta, como prometido, para falar a respeito do batismo de Dimas, aquele jovem ladrão, ex-ladrão, que foi salvo por Jesus lá na cruz, tá bom? Então, para começar, precisamos primeiramente definir o que é batismo. Batismo é um termo que vem do grego baptismo, ou baptizo, que significa mergulho. Então, quando alguém se batiza, essa pessoa está mergulhando. E por falar em mergulho, por muito tempo pensava-se que havia apenas 3 tipos de batismo na Bíblia, mas na verdade são 7 tipos de batismo. E eu quero mostrar esses 7 tipos de batismo na Bíblia, mostrando todas as referências para que você não tenha dúvida do que nós estamos falando aqui, tá bom? E eu quero me ater apenas a um desses batismos no decorrer desse vídeo, mas eu quero mostrar para você os 7, tá bom? Primeiro tipo de batismo que a Bíblia menciona é chamado de batismo de Moisés. Paulo cita esse batismo em 1 Coríntios 10:2. Olha o que diz o texto: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Mas o que tem a ver o termo mergulho com batismo na nuvem e no mar? O povo de Israel, eles estavam debaixo da nuvem, olha aí, como se eles tivessem mergulhado debaixo da nuvem, e depois eles atravessaram o Mar Vermelho pelo fundo do mar. As águas se abriram e eles atravessaram. Batismo na nuvem e no mar. Segundo tipo de batismo é o batismo de João. Marcos 10, 38 e 39. O contexto diz que Tiago e João, eles pediram a Jesus para sentar-se um à sua direita e outro à sua esquerda lá na glória. Há um dos evangelistas que menciona que a mãe deles fez esse pedido, outro evangelista menciona que foi eles. Bom, independente disso, vamos ao texto. Diz assim: Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados, olha aí, com o batismo com que sou batizado? E eles disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Batismo do sofrimento. Olha que Jesus está se referindo ao futuro. E o quarto é chamado de batismo cristão apostólico. Vamos ao texto. Mateus 28:19 diz assim: Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo apostólico cristão é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive, o apóstolo Paulo, ao finalizar a maioria de suas cartas, ele termina mencionando a triunidade de Deus, a bênção apostólica, né? O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Quando você faz um paralelo entre Mateus 28:19 e as bênçãos apostólicas, aí as coisas encaixam, tá bom? Então vamos para o quinto tipo de batismo, que é chamado batismo no Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo. Vamos ao texto, Mateus 3:11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem é que faz, quem é que executa, quem é que efetua esse batismo? É Jesus. João está dizendo: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não quero entrar aqui no mérito sobre essa diferença, Espírito Santo e com fogo. Vamos deixar para um outro vídeo, um vídeo exclusivo sobre batismo com Espírito Santo e com fogo. Se é o mesmo batismo ou não, mas vamos deixar para a próxima, porque esse não é o nosso tema aqui, tá? Então esse aqui é o quinto tipo de batismo. E o sexto é chamado batismo no corpo de Cristo. Esse sexto batismo está registrado
em 1 Coríntios 12, 13. Olha o texto. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Olha que coisa linda. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Esse tipo de batismo é chamado batismo no corpo. No corpo de quem? No corpo de Cristo. É quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo e ela passa a mergulhar, ela passa a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja, a Assembleia Universal, o corpo místico de Cristo. E o último batismo, que não é bíblico, era uma prática pagã, porém Paulo cita esse batismo não como regra ou como apoio, mas simplesmente mostrando que havia esse tipo de batismo, era o batismo pelos mortos, né? Inclusive, existem algumas denominações que ainda hoje fazem esse batismo, tá? Vamos ao texto, ó. 1 Coríntios 15, 29, diz assim: Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos, olha o que Paulo está dizendo, eles e não nós. Ou seja, eles quem? Os gentios. Beleza? Bom, vamos agora aqui aos detalhes. Batismo no corpo de Cristo. É esse tipo de batismo que eu quero falar. Batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, não faz diferença as colocações, é um, tá? Batismo nas águas é outro. E batismo no corpo de Cristo é outro. As referências já foram dadas e agora o que acontece? Quando o ladrão lá da cruz, ele confessa Jesus como seu Salvador, porque ele confessa. Observe que lá em Romanos 10, 9 diz assim, ó, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Então ele confessa dizendo, Senhor, confessou que Jesus é o Senhor. Eu falei isso em outro vídeo, tá? Depois dessa confissão, claramente ele reconhece Jesus como rei, dizendo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí a gente vê ele reconhecendo o seu erro, as suas falhas, os seus pecados e um arrependimento profundo. O arrependimento é tão patente ali que o próprio Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso. Qual desses batismos Dimas participou? Ah, mais um detalhe. Alguém pode até questionar e falar assim, mas a Bíblia diz que há um só batismo. Como é que você citou aí 7? Simples, há um só batismo para a salvação. Então, nesse contexto aqui de batismo, o ladrão da cruz, ele simplesmente foi inserido no corpo de Cristo ao confessá-lo como o seu único e suficiente Salvador. Quando você lê Marcos 16, 16, lá diz assim, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Por muito tempo as pessoas pensavam que esse texto se reportava ao batismo nas águas, mas para sua surpresa, não é. Tá? O texto de Marcos 16, 16 não fala sobre batismo nas águas. O texto de 1 Coríntios 12, 13 não fala sobre batismo nas águas e nem batismo no Espírito Santo, mas batismo no corpo de Cristo. Aí muitas pessoas perguntaram há muitos tempos, e até hoje algumas perguntam assim, mas Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Parece que o batismo ele está sendo um dos requisitos para a salvação no texto de Marcos. Parece que é quando de fato é. Mas não é o batismo nas águas, não. É o batismo no corpo de Cristo, porque ninguém será salvo sem fazer parte do corpo de Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Então, partindo desse princípio, quando o ladrão ele confessa Jesus como Salvador, ele foi inserido no corpo de Cristo ali. Porque o batismo no corpo de Cristo, o que é realmente? É quando a pessoa se converte, confessa Jesus como Salvador e ela foi convertida ou convencida pelo Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nesse momento, o Espírito Santo mergulha, ele imerge essa pessoa no corpo místico de Cristo, batizando ela.
Então esse batismo aqui, ele é baseado na confissão que a pessoa faz com a sua boca e na crença que ela tem no seu coração, conforme está escrito em Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Batismo no corpo é isso. Então, esse requisito que a Bíblia fala, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Observe que a palavra, a Bíblia Sagrada, ela mostra 2 requisitos no livro de Marcos. Quem crê e for batizado. Ou seja, o batismo nas águas não é para a salvação. O batismo nas águas é para quem já é salvo. O batismo nas águas, que eu vou fazer um vídeo só sobre batismo nas águas, é para inserir o membro na igreja local. Batismo nas águas é para isso, na igreja local. Agora, quem crê e for batizado será salvo é o batismo no corpo de Cristo. Ninguém será salvo sem fazer parte desse batismo. Resumindo, ninguém será salvo sem crer e sem confessar Jesus como Salvador. Por isso, tanto Dimas, apesar de que o nome dele não aparece lá na Bíblia, tanto Dimas quanto eu e você que já confessou Jesus como Salvador, antes mesmo de sermos batizados nas águas, nós fomos batizados no corpo de Cristo através da nossa confissão, tá bom? Deixe os seus comentários, faça pedidos de vídeos. Um abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Ronaldo em Foco é o nosso canal. Deus abençoe.